Em pauta no programa de hoje, o poder do pensamento, nossas companhias espirituais, as curas magnéticas, a aura. E o Espiritismo responde, se um espírito sabe de antemão que vai ter uma vida de muitas provações, de muitas dificuldades, de sofrimentos, ele pode se negar a reencarnar? E em As Razões dos Fatos, nós vamos ver os falsos e os verdadeiros videntes. Fique agora com mais um Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o nosso quadro Tema Livre de hoje. Eu estou aqui na presença da Rose Heidmann, do Jaime Nunes, com grande esforço, vindo lá de Santa Catarina para participar conosco mais uma vez. Bem-vindo, Jaime. E nós estamos aí. Que está. Nós estamos aí para falar um pouquinho sobre o poder do pensamento. Nada de coisa mágica, nada de soluções fáceis, não é? Não estamos querendo passar fórmulas de autoajuda aqui, mas na verdade o pensamento, Rose e Jaime, o pensamento é uma energia, né? E então eu coloco de antemão para vocês assim, existe um ditado que mais ou menos que diz me diga com quem andas que eu te digo quem és, né? Direi quem és. Mas eu costumo fazer uma adaptação desse ditado. Que você diz te o diz seguinte, isso para os filhos adolescentes, né? Cuidado! Eu, na verdade, não é original, é um amigo nosso, espírita, que diz assim, numa palestra, ele falou assim, diga-me em que pensas e te direi com quem andas. Ou seja, as nossas companhias espirituais. Eu queria que vocês fizessem essa análise inicial sobre isso aí. O quanto é importante pensar bem, qual é a consequência de pensar bem ou pensar mal? O pensamento, sendo uma força criadora, nós precisamos saber direcioná-lo. Então, ele pode apontar para dois caminhos ou duas direções. Sempre que ele for relacionado ao bem, ao amor, à bondade, ele é benéfico, é salutar. E, ao contrário, quando for carregado de ódios, de mágoas, ressentimentos, que são componentes também da nossa existência, ele é prejudicial, não apenas aquele que pensa, ou melhor, aquele que tenta levar essa mágoa, esse ódio a alguém, mas ele acaba também tomando um pouco do próprio veneno, né? Então o pensamento atrai companhias? O que nós sabemos sobre o assunto, né? Em primeiro lugar, quem duvida que o pensamento é energia e que nós somos capazes de senti-lo, é só pensar ou lembrar de como se sente quando entra em determinados ambientes. Tem lugares que as pessoas recebem com sorrisos, com tratamento condigno, gentil até, mas nós nos sentimos mal. Aquele ambiente não é para nós. Parece que a energia não combina. Tem lugares, às vezes, simplíssimos, pobres, em que a gente se sente em casa, abraçado, bem-vindo. Por quê? Se a aparência exterior não é o que está comandando a nossa reação, o que pode ser? São energias imponderáveis, que estão no ambiente, que emanam das pessoas e que se casam ou não conosco. Essas energias só podem ser as mentais, as energias do espírito pensando, que nos atraem ou nos repelem de acordo com o nosso grau de interesse. Pegando ainda aquela frase, por isso que eu deixei vocês falarem um pouquinho, porque eu ia fazer um acréscimo, né? Diga em que pensas e te direi com quem andas, e também diga-me o que pensas e eu te direi o que serás. Porque o nosso futuro, né, de um modo geral, depende muito, tudo na vida ela começa no pensamento. Quando você se determina a alcançar certos objetivos, a mudar de atitude, uma postura, seja no que for, no trabalho, no relacionamento familiar, primeiro você metaboliza isso interiormente, né? Para depois colocar em prática. Então, se a Rose me falar aqui exatamente o que eu não vou perguntar para ela também não vai me dizer, mas se ela me dissesse, e é bom entender o seguinte, que os espíritos, nós encarnados, os nossos sentidos não captam.
Mas os espíritos desencarnados, e principalmente Deus, acima de tudo, sabe, conhece os nossos pensamentos, podem conhecer, especialmente os espíritos que estão acima de nós, são superiores. Eles leem o nosso pensamento, inclusive através da aura, que nós vamos falar logo em seguida. Se nós, quando chegamos no ambiente, às vezes identificamos, né, o que as pessoas estão sentindo e pensando, imagina que não está preso a um corpo. Exatamente. O Jaime, na questão 652 do Livro dos Espíritos, num comentário de Allan Kardec, ele coloca uma frase, eu sintetizei, né? Ele diz assim: possuímos pelo pensamento e a vontade um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. O que ele quer dizer com isso? Ele realça a força que existe nesse pensamento. O próprio Jesus nos traz uma lição sobre o pensamento em duas situações, quando ele diz: sois deuses, né? Que nós precisamos usar essa capacidade que existe em nós e é justamente estimulando o pensamento. E podereis fazer o que eu faço e muito mais. A gente olha para Jesus e diz: não tem como chegar lá, mas ele nos traz também essa possibilidade, em função da forma que nós pensamos. Então, nós vamos muito além, essa capacidade está muito além do que cada um possa imaginar. Eu falei antes sobre a aura, você quer comentar alguma coisa? Dá uma explicadinha para o nosso telespectador, o que vem ser a aura. Bom, o que nós sabemos realmente, né? Nós temos máquinas, câmeras Kirlian, então recentes, que de alguma forma registram uma certa expressão quase material ainda do ser, talvez sua aura, talvez sua emanação vital, talvez um tipo de energia ligada ao organismo, em que essas máquinas têm a capacidade, câmeras Kirlian, de registrar manchas escuras nas experiências feitas em locais onde depois no organismo aparecem doenças, mostrando que noutra dimensão vibratória, né, as nossas energias que comandam o corpo físico pré-existem aquilo que acomete o nosso organismo. Mas o poder do pensamento, ele vai além. Ele é a vibração, a energia, a emanação do próprio espírito. Ele exterioriza de nós aquilo que nós fazemos dentro de nós e que emanamos para os demais e que vai ao infinito, se expande. Pelo pensamento, nós nos ligamos a todas as pessoas que são parecidas conosco. Podemos e devemos utilizar o pensamento nesse sentido, né, a nosso favor, conversando com o nosso organismo quando está doente, emanando vibrações positivas, evitando nos ligar às notícias deprimentes, ao cultivo do pessimismo, das ideias de que tudo vai mal e só vai piorar. Por quê? Porque quando fazemos isso, nós nos ligamos àqueles que têm essas energias negativas, né, ligadas a esses acontecimentos tristes. Então, pelo pensamento, ele é causa. Nós podemos modificar não só a nossa vida aqui encarnada, material, mas também a nossa própria saúde e o nosso futuro espiritual. Porque primeiro nós pensamos, depois nós agimos, pelo menos a maioria de nós tenta, né? E ela é que reflete também o nosso estado. É por isso que nós somos observados tanto pelos espíritos superiores e pelos inferiores. Eles percebem exatamente de que forma nós estamos naquele momento. E se olharmos também a questão dos santos que né, são os desenhos, retratos, já se destacava essa aura como o reflexo de alguém que era... Claro, luminoso, sadio espiritualmente. Sadio, né? É importante que a gente até coloque aqui que a aura, tanto os nós encarnados possuímos, como os desencarnados. Por isso que a Rose até citou ali, que às vezes as pessoas confundem ou ficam em dúvida o que é a aura. Existem diversas classificações. Na minha concepção, existem dois tipos de aura. Uma que representa, são nossa energia vital. Exatamente, da nossa energia vital. Só possui quem tem um corpo físico. Por isso que é detectada a situação de saúde ou de doença, às vezes, antes dela se manifestar no corpo somático. A outra situação é dos desencarnados, que não tem o corpo físico. Então, aí seria a aura espiritual. É aquela mais, eu te diria que é a aura mais permanente. Porque a outra oscila com... O resultado do que a pessoa sente, a sua bagagem é imortal já, né? De milenar. É o todo. E é por aí que os outros, a quiligrafia, ela é capaz de captar somente essa aura vital, não dos espíritos. Né? Mas os médiuns videntes, que nós vamos falar inclusive hoje no quadro das razões dos fatos,
os médiuns videntes são capazes de enxergar, tanto nos encarnados como dos desencarnados. E todos nós, em maior ou menor grau, ou a maioria de nós, somos capazes de sentir. É aquilo que nos faz sentir bem ou mal perto de determinadas pessoas em determinados ambientes. E temos aqueles que gostam da doença, né? E até tem um ditado aí que diz, namora a doença e te casarás com ela. Né? É pensamento de cada um. É verdade. Atrai. Realmente, a Rosa também citou aí o problema de como a gente convive com os que são similares à nossa índole, aquilo que pensamos, não só que pensamos, mas as nossas emoções, nossos conteúdos emocionais, nossos atos principalmente, é claro. Isso é o perigo, né, Wilson, da gente ficar ligado, por exemplo, a noticiário de coisas tristes, deprimentes, e cultivando com morbidez a novidade a respeito daquilo. Sintoniza, o que acontece? atrai. Sintoniza, entra na mesma faixa, acaba doente sem saber por quê. É verdade. E a questão 834 do Livro dos Espíritos também fala sobre a responsabilidade moral pelo que pensamos. O homem, diz ali, o homem é responsável pelo seu pensamento diante de Deus, que o conhece todo. Já me lembra uma passagem, consta também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, item 5, quando Jesus fala em relação ao adultério, que ele diz que o adultério, na verdade, não precisa chegar às vias de fato, ao ato. Mas só o fato, ele diz lá, né? Se um homem olhar para uma mulher e no seu coração sentir o desejo e tal, já está em pecado, né? É o termo que eles utilizam lá no Novo Testamento, que Jesus utilizou. E nós... porque o pensamento é força viva. Pois né? é. Então, é o primeiro passo para a consumação do ato. Entendendo aqui que o adultério, pelo menos no Evangelho segundo o Espiritismo, é interpretado não só no sentido estrito desse tipo de ato, mas de tudo aquilo que representa a maldade, o egoísmo. Então, se a pessoa pensa mal de alguém, deseja o mal para ela, tomara que fulano doença, esse tipo de coisa é altamente negativo e vai... Só que a pessoa esquece que isso vai bater lá e vai voltar um dia. Fica primeiro na fonte, né? Primeiro na fonte. Existem experiências, estava me lembrando aqui, talvez vocês tenham lido aquele livro Medicina Vibracional, do Richard Gerber, tem para download free na internet, quem tiver interesse em ler, né? Ele tem muitas experiências, é um pesquisador, não é espírita, mas um pesquisador sério dessa área, relata muitas experiências sobre a influência mental. Eu não sei se vocês lembram do caso do casal Warren, nos Estados Unidos, que foi pesquisado. Eles estavam a mais de 500 quilômetros de distância, dos pesquisadores, e eles marcaram um determinado dia vibrar por algumas plantas que estavam sob observação no laboratório. E eles irradiaram a distância, né, a mais de 500 quilômetros. E em comparação com o outro grupo controle, aquelas plantas revelaram uma germinação quase 800% mais rápida. Em milímetros, claro, né, medida no laboratório, mas muito mais acelerada. Ficaram mais sadias, mais fortes. E eles olharam o que o casal Warren mentalizava. Eles mentalizavam pura e simplesmente plantas sadias, crescendo bem, poderosas, fortes. E a germinação e depois o crescimento dessas plantas foi muito mais acelerado. Foi o poder mental a mais de 500 quilômetros de distância. A gente lembra, tem muita experiência assim. A gente lembra aqui, tem outras experiências da força do pensamento, as chamadas teleplastias, né? As fotos transcendentais e a própria energização da água, que é a água fluidificada servida nas casas espíritas, fluidificada tanto pelos médiuns encarnados como pelos mentores espirituais que trabalham, energizam a água. E existem alguns exames que apontam realmente que a água sofre modificação molecular, inclusive. Né? Então isso aí prova que o pensamento é uma força realmente muito poderosa. Antes de passar para o Jaime ali, estamos quase no finalzinho do nosso tema livre, a gente lembra que em relação às fotos transcendentais, no livro Animismo e Espiritismo, do Ernesto Bozano, estudioso já de outras épocas, né? Ele já dizia que em 1890 já tinha fotografias do duplo etéreo, aquela figura, né, o corpo energético. Em 1910 já havia fotografia dos membros amputados. A filha do Arthur Conan Doyle foi fotografada, uma médica que morreu de gripe espanhola. Existem as fotografias, o criador do personagem, né, Sherlock Holmes,
Tem fotos publicadas da filha dele. Então existe comprovações científicas. E não dá para a gente negar, então, todo esse conjunto de ações, né, fluidos orgânicos e magnéticos, mundo material, mundo espiritual, que se conjugam que trazem um efeito concreto no plano físico das ações da força do pensamento. Então, empreguemos para o bem, porque para o mal já tem bastante. Volta-se contra a própria pessoa. Já tem de sobra no nosso mundo. Vamos tentar sanear um pouquinho a nossa atmosfera e principalmente a nossa aura individual. Amor, né? Vibrar amor. Meus irmãos, segue nosso programa aí depois do intervalo comercial. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. O Segredo da Felicidade é mais um lançamento da Editora M de Capivari, São Paulo, assinado por Gesiel Andrade. Trata-se de uma interessantíssima compilação do autor sobre o assunto felicidade, retirada do Livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ensinamentos, portanto, transmitidos pelos próprios instrutores espirituais. Contatos com a Editora M através do e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. No Espiritismo Responde de hoje, nos encaminharam a seguinte questão. Um espírito que sabe que vai sofrer quando encarnar na Terra, ele pode se negar a voltar, pode se negar a reencarnar? É uma questão muito interessante. A maioria de nós tem medo de morrer, de perder a vida física, né, e voltar para a pátria espiritual. Entretanto, nas reuniões mediúnicas, em que nós temos oportunidade, às vezes, de conversar com espíritos que estão planejando voltar à Terra, nós verificamos que é muito mais frequente o medo de voltar e às vezes até mais forte do que o medo de desencarnar que alguns de nós sentem. Por que isso? Existem 2 tipos de reencarnação, assim como existem diversos tipos de possibilidades de liberdade na vida na Terra. A pessoa que conseguiu conquistar uma profissão, que tem seu sustento próprio, ela toma suas decisões, se direciona. A criança, que depende inteiramente da família, é obrigada a seguir os familiares, obedecer conforme a necessidade. O espírito, ao reencarnar, ele tem, entre outras, 2 possibilidades principais. Se ele tem equilíbrio moral, se ele não tem dívidas profundas, não atingiu o direito à lei ou já resgatou essas dívidas, se ele está equilibrado, fazendo a sua parte nas suas últimas encarnações, decidido a agir no bem, ele tem um grau muito maior de liberdade. Ele auxilia na sua reencarnação, ele faz sua programação reencarnatória junto com seus mentores e, naturalmente, sabendo das suas possibilidades e das suas necessidades de voltar, o medo é menor. Assim como a pessoa que vai desencarnar, que vai morrer, mas que tem a sua consciência em paz, uma fé, uma tranquilidade espiritual, tem muito menos medo do desencarne. Então, o espírito que vai reencarnar em equilíbrio, ele não vai se negar e não vai ter esse medo profundo do retorno. Quem é que tem medo de voltar? O espírito profundamente comprometido, que sabe que vai enfrentar dificuldades. Esse espírito, naturalmente, como um prisioneiro, não é, numa prisão comum da Terra, ele tem menos liberdade de escolha.
Então, muitas vezes a sua reencarnação é compulsória. Ela é programada pelos seus mentores, pelos seus espíritos familiares que o amam e que querem o seu bem. E quanto mais comprometido ele está, muitas vezes, mais medo ele tem de voltar, porque sabe das lutas que vai enfrentar. Muitas vezes se sente frágil ainda ante as tentações que vai ter que vencer e tem medo de fracassar. Ainda não adquiriu aquele estágio interior que, na vida na Terra ou no plano espiritual, preserva a criatura do medo, a confiança em si mesmo, a confiança em Deus, a certeza que está fazendo o seu máximo no bem. Nessa situação, na reencarnação compulsória, é muito frequente o medo de voltar. Entretanto, se negar a voltar, para quem está numa situação de dívida, quase como um prisioneiro na Terra, é complicado. Seus mentores é que decidem por ele, porque ele não adquiriu ainda o mérito de direcionar os próprios passos. Pode atrapalhar o seu retorno, pode às vezes dificultar o período gestacional para sua mãe, pelo medo, pela revolta, mas no geral, chegada a hora efetivamente de voltar e decidido o seu plano reencarnatório, o espírito em dívida não tem condição de se excusar. Na regra geral, na maioria das situações, na generalidade dos casos. É por isso que é tão importante durante a gestação, quando a mãezinha se sente mais insegura, mais instável emocionalmente, procurar envolver a criança que está voltando nas suas vibrações de amor, de receptividade, de tranquilidade e segurança. Isto vai auxiliar o espírito que está voltando, se ele tem medo de voltar, a sentir-se amado, a sentir-se seguro. E muitas vezes é o primeiro passo para uma reencarnação vitoriosa, em que ele vai cumprir aquilo que lhe foi programado, em que ele vai aprender, em que ele vai superar as suas limitações e fraquezas. Na gestação, portanto, é importante envolvermos a criatura que está reencarnando nas nossas vibrações de segurança e amorosidade. Se ele é um espírito em equilíbrio, vai se sentir melhor atendido. Se ele é um espírito que tem medo de voltar e não consegue se excusar ao compromisso assumido, ele vai se sentir mais amparado para vencer, porque nenhum de nós reencarna para perder. Nós reencarnamos para aprender, para progredir, para superar, por amor da divindade, as nossas possibilidades de progresso. Fiquem conosco, nos mandem as suas questões e continuaremos o nosso diálogo aqui. Prezados amigos, e as razões dos fatos, frequentemente a mídia e as pessoas comuns falam nos videntes. Mas o que é a vidência? É um tipo de mediunidade, ou a PES, percepção extrasensorial, no linguajar da parapsicologia. É uma faculdade presente em muitas pessoas, independente de crença. Nem todo vidente é espírita e nem todo espírita é médium, muito menos vidente. Agora, o povo brasileiro é bastante crédulo, místico e muitas vezes. E por isso mesmo, muitas vezes enganado por espertalhões. Se deixa enganar por pessoas, por falsos videntes, né? Agora, Allan Kardec já dizia, em relação à mediunidade no modo geral, que pelo fato de existirem vinhos adulterados não significa que não existam os vinhos legítimos. Por preconceito, por desinformação ou má fé, não se pode confundir o fenômeno verdadeiro daquelas simulações desonestas e baratas. Muitas vezes é só um exercício adivinhatório, obtido a partir de perspicazes especulações da vida da pessoa. Então, aquele falso vidente, ele fica conversando, jogando, como a gente diz, jogando verde para colher maduro, e acaba recolhendo as informações que precisa do presente, do passado, e faz prognósticos em relação ao destino futuro daquela pessoa, ou do que está passando na sua vida naquele momento, naquela época.
Agora, a vidência, ela implica em observação de imagens de pessoas, vivas ou não, de objetos e de lugares. Na cartomancia, na quiromancia, no uso de bolas de vidro, que muita gente chama de bolas de cristal, práticas alheias ao espiritismo, ou pela palma da mão, no caso da quiromancia, isso aí ele só serve, esses objetos, para estabelecer um vínculo entre o sensitivo, quando é verdadeiro, evidentemente, e a mente do consulente, ou dos registros mais profundos da alma da pessoa que está fazendo a consulta. E daí ele retira as informações mais ou menos corretas, né, do passado, que se chama retrocognições, do presente ou do futuro, que se denomina de pré-cognições. Nós temos aí duas classes de fenômenos, a vidência propriamente dita, que conta com a participação de espíritos desencarnados, né, que plasmam, por exemplo, quadros fluídicos para o médium ver, né, e os fenômenos de clarividência, os fenômenos anímicos, que é da própria alma da pessoa. No primeiro, ele vê tanto de olhos abertos como fechados, ao contrário do segundo caso, que só pode ver pela via sensorial. Por isso que um vidente pode ser cego, um cego pode ser vidente, melhor dizendo, mas não pode ser clarividente. Outra diferença que a gente nota aí é que o vidente, só ele vê. Se há num ambiente várias pessoas presentes, apenas o médium vidente é capaz de captar aquelas imagens. Ao contrário da clarividência, onde o quadro se apresenta para várias pessoas simultaneamente, justamente porque é por via sensorial. Há uma impressão sensorial aí. É mais estudada a clarividência por parte da parapsicologia. A vidência, então, de espíritos desencarnados, a clarividência da alma do sensitivo, que ouve e vê à distância e tem visões inesperadas em lugares impróprios e não tem muito controle sobre essa faculdade mediúnica ou anímica. Muitos só conseguem isso em transe, mas outros também no estado de vigília. Uma faculdade associada às profecias, aos pressentimentos, às premonições e à psicometria, que é uma faculdade onde o indivíduo, em contato com um certo objeto, com um certo local, às vezes um relógio, por exemplo, ele conta a história do seu possuidor, ou dos fatos que ocorreram naquele lugar, apenas em contato com o objeto ou o local ali presente. E às vezes também há as vidências de viagem nas regressões de memória, onde a pessoa faz a viagem para o passado, às vezes ela apenas assiste as cenas das suas vidas anteriores e em outras oportunidades ela vivencia com toda aquela carga emocional. São duas situações diferentes. No meio espírita, a vidência tem um valor relativo, serve mais de auxiliar nas reuniões mediúnicas, né? E não são requisitadas, obviamente, para adivinhações, sejam individuais ou coletivas. Em alguns grupos de cura, ela é empregada para diagnóstico de doenças. E a gente lembra aqui, então, para encerrar, Andrew Jackson Davis, que viveu de 1846 a 1910, ele via a pessoa por dentro, os órgãos internos da pessoa. Então, ele via qual o problema relativo àquele órgão que comprometia a saúde da pessoa. E também Edgar Cayce, que viveu de 1877 a 1945. Casos excepcionais de vidência, nós temos de Joana d'Arc e as 3 crianças de Fátima, em Portugal. É isso, uma pinceladinha rápida sobre a vidência e a clarividência. Até a nossa próxima semana, se Deus assim nos permitir.